E aí, pessoal, que faz parte aqui do meu canal, receba as minhas boas-vindas e hoje eu tô aqui para falar de Enxame. Mostra a história e um recorte da vida da Dre, uma jovem que depois que perde a irmã dela, entra numa espécie de vida muito solitária. E nessa solidão ela acaba cometendo uma série de assassinatos. Esses assassinatos têm vítimas que têm uma coisa em comum. Todas essas pessoas, todas essas vítimas, de alguma forma falam mal ou atentam ou não gostam apenas da musa inspiradora da Dre, que é uma cantora de R&B muito popular nessa realidade da Dre. A pessoa pode apenas ter escrito alguma coisa no Twitter que a Dre descobre e mata essa pessoa de forma violenta. É uma série que chama muita atenção, ela prende muito a sua atenção. É uma minissérie, são apenas 7 episódios, e nesses 7 episódios a gente acompanha a Dre passando por esse luto de ter perdido a irmã dela e assassinando uma série de pessoas e não pagando por qualquer desses crimes. Nada acontece com ela e essa série traz alguns aspectos que são muito interessantes, porque talvez tenha sido a primeira vez que eu vi uma serial killer negra. Eu quero contar um pouco dos bastidores da produção antes de falar um pouco das minhas percepções da série. Esse material é uma criação do Donald Glover com a Janine Neighbors. E o Donald contou que teve essa ideia depois que ele leu um tweet, uma pessoa questionando, falando assim, gente, por que a gente sempre vê pessoas negras como advogados, médicos, os amigos legais das séries audiovisuais, mas eu nunca vi uma pessoa totalmente assassina, maquiavélica mesmo, sendo uma pessoa negra. E aquilo acendeu uma luz, uma lanterna na cabeça do Donald, que resolveu criar alguma coisa nesse aspecto. Já a Janine Neighbors contou que ficou muito impressionada quando ela ficou sabendo de um rumor dizendo que uma mulher chamada Marissa Jackson teria tirado a própria vida depois que ficou sabendo que o Jay-Z teria traído a Beyoncé. E claro que isso se trata de uma fofoca, de uma fic, de uma lenda urbana, mas isso chamou muita atenção da Janine e ela começou a pesquisar sobre histórias de fãs que são muito fanáticos mesmo, e nesse caso fanáticos pela Beyoncé. E aí eles resolveram criar essa série onde eles elevaram à milésima potência o sentimento de uma pessoa que não é fã, né? Uma pessoa que é fanática por alguém. A série é muito interessante porque ela traz uma clara referência dessa artista pop, dessa cantora pop, que no mundo real é a Beyoncé. Na série eles fazem várias alusões a Beyoncé, só que na série o nome dela é Naija. E ela realmente é a pessoa que a Dre mais ama no mundo, e ela vive pela Naija. E ela faz várias coisas muito erradas para poder estar perto da Naija de alguma forma, né? E aí eles conseguem misturar um suspense com um terror, com muito sangue, mas também com algumas pitadas de comédia. E todos os episódios, segundo a Janine, foram desenvolvidos a partir de fatos ou rumores ou lendas urbanas que hoje em dia a gente fala que as lendas urbanas elas estão circulando pela internet, né? Então é muito legal ver a construção desses arquétipos, dessas personagens, porque a maior parte do elenco é composta por pessoas negras. A gente vê uma galera muito do mal, a própria Dre, né? Ela tem uma maldade muito grande que ela não consegue controlar a raiva quando ela percebe que a pessoa não gosta da Naija, e ela comete crimes e assassinatos assim violentíssimos, assim, com a própria mão mesmo, sabe, assim, com armas brancas, enfim. E então a violência ela é muito presente na série. E aí eu queria elencar algumas coisas que me chamaram a atenção a partir de agora, porque assim, são elementos e escolhas de roteiro muito ousadas e que mostram como que o mercado nos Estados Unidos é um mercado que realmente ele está aberto para histórias que sejam nonsense, histórias que sejam apenas histórias, sem uma ideia de educar alguém, sabe? Eles só queriam contar uma história muito fora da casa que veio na cabeça deles, e eles conseguiram contar e prender a atenção de muita gente.
começar falando sobre essa Naija, que é uma evidente referência à Beyoncé. A Naija, ela também é uma artista que lança músicas e álbuns visuais. Ela também tem um grupo de fãs que é muito apaixonado por ela. Ela também lança esses materiais de forma surpresa, ela sempre surpreende seu público. E ela tem muito esse discurso da autoestima, do empoderamento feminino. Realmente as duas são muito parecidas. Tem alguns ovos, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos de Easter eggs, que a gente vai vendo ao longo da série. Por exemplo, tem uma evidente referência àquele barraco da Solange Knowles com o Jay-Z no elevador, aparece isso também. Tem um dos episódios onde um grande fã dá uma entrevista, ele tá vestido todinho de Ivy Park, que é a marca da Beyoncé junto com a Adidas, e tem algumas palavras que são muito referenciadas a Beyoncé também, principalmente a fierce, né, que eles falam que você precisa ser fierce para lidar com essa vida. Então, essa referência foi muito evidente. Tem, inclusive, uma foto em que aparece a Naija com o marido dela na série, agora eu esqueci o nome, usando aquela roupa que a Beyoncé usa junto com o Jay-Z, quando eles fazem aquele clipe lá no Louvre. Então, assim, é uma clara, uma evidente alusão a Beyoncé. Outra coisa que me chamou muita atenção, que eu achei super interessante, foi que eles fizeram sátiras de alguns comportamentos de algumas pessoas brancas. Tem uma personagem que, inclusive, é interpretada pela filha do Michael Jackson, que é uma mulher branca, e o nome dela é Halsey, e ela tem certeza que ela é uma mulher negra, porque o pai dela disse pra ela que ela é uma mulher negra e ela é uma menina branca pra caramba, né? Então, tipo assim, o texto não faz uma crítica ao comportamento dela, mas é mais um desabafo para nós que fazemos parte da comunidade negra e temos que lidar com essas falas, né, bastante perdidas e ignorantes de algumas pessoas brancas. É muito interessante ver essa cena e, novamente, a Dre mata todo mundo e é bem legal essa interação e, assim, essa referência do nome dela ser Halsey é também porque uma cantora dos Estados Unidos, não sei se ela é estadunidense, mas ela é uma cantora que é branca também, há alguns anos levantou uma grande polêmica porque ela falou que ela era uma mulher negra por parte da avó ou do avô, assim, e ela é uma mulher totalmente branca, assim, branca pra caramba. Então eu achei legal e achei ousado eles colocarem o nome dela nessa personagem também, e principalmente, né, que a filha do Michael Jackson tenha feito esse papel, assim, um personagem com várias complexidades quando a gente fala sobre a própria negritude do Michael Jackson. Nessa série a gente vê, talvez pela primeira vez no papel maior, a Billie Eilish, e ela faz um papel bem interessante. Como eles falaram, todos os episódios são baseados em fatos ou rumores, mas que já rolaram no mundo real. E a Billie, ela faz o personagem de uma líder de um culto. E esse episódio, cara, é muito, muito incrível, assim, como que eles constroem, porque eles conseguem colocar a Dre num papel de total vulnerabilidade, então você acha que de alguma forma ela vai conseguir sair, quebrar aquele ciclo, né, de tanta matança, de tanta maldade, mas não. A Dre novamente retoma o lugar dela. E esse episódio é, sim, um episódio baseado numa história real tristíssima que aconteceu nos Estados Unidos sobre um culto que se chamava NXIVM. Esse culto chamava mulheres principalmente, né? Eu acho que a maioria era mulheres. Era um cara, inclusive, que era o líder desse culto. Chamava mulheres e escravizava sexualmente essas mulheres, inclusive marcava essas mulheres com ferro, assim, nas peles delas, e elas ficavam ali presas, sequestradas por esse culto. Inclusive, tem uma atriz dos Estados Unidos que fez Smallville, que tá presa e tá cumprindo uma sentença de 10 anos, porque ela de alguma forma fez parte desse culto e levou algumas pessoas para lá também. O nome dela é Alison Mack, ela fez Smallville. Então, esse é mais um episódio que é super interessante, tem uma estética totalmente diferente dos outros, porque se passa do lado de fora, né? Então, é um episódio, assim, que tem bastante cenas ao ar livre, não é aquelas cenas tão pesadas e tão escuras como os outros episódios. E é lógico que foi proposital para conseguir contar a história dessas mulheres que faziam parte desse culto e que tinham muito essa tentativa de se conectarem com a natureza, se conectarem com o feminino, enfim. Todo um rolê de culto que é bastante complexo, né?
Falando um pouquinho sobre o final, muita gente na internet questionou, assim, não entendeu muito bem o final e eles disseram que foi proposital ter um final ambíguo mesmo. Eles queriam que as pessoas não soubessem o que realmente aconteceu com a Dre no final de toda essa saga que ela começou, né? Então, eu achei, num primeiro momento, me incomodou essa coisa da gente não saber mesmo o final, o que aconteceu com ela. Mas depois eu conversei com uma amiga, a Jaque, e ela falou, cara, eu achei legal a gente não saber se aquilo aconteceu na cabeça dela, se aquilo aconteceu realmente, se tudo o que faz parte da série era fruto da imaginação dela, não dá muito pra saber, principalmente porque no episódio anterior teve um episódio que foi muito maneiro, que eu achei muito incrível, que parecia um documentário, um grande Globo Repórter sobre o caso dessa mulher que saiu matando tantas pessoas. E a detetive que consegue solucionar o crime é uma mulher negra, e ela consegue solucionar porque essa mulher negra, que é a assassina, tem hábitos que remetem a alguma comunidade negra dos Estados Unidos. Então, foi super legal, um roteiro muito bem escrito. A atriz que faz a detetive é incrível, é muito legal. E aí o final fica nesse lugar ambíguo, né? Que a gente não sabe se aquilo aconteceu mesmo ou se é uma coisa da imaginação dela. Eu acredito e eu escolho pensar que aquilo tudo foi a imaginação dela. Pra mim, ela entrou no palco, ela foi contida, e aí como ela foi contida provavelmente por seguranças que iriam levá-las às forças policiais, ela entrou na própria cabeça dela pra fugir daquela tristeza, né? Principalmente porque ela tinha acabado de matar a própria namorada na mão, né? Ela não usou nenhuma arma, né? Ela asfixiou a própria namorada, uma mulher que ela realmente amava. Então, acho que ela entrou mesmo nesse lugar, assim, e de imaginar que deu tudo certo pra ela no final. Tanto que ela encontra com a Nadia, que é o amor da vida dela, mas o rosto da Nadia é substituído pela irmã dela, que morreu lá no início da série. Então, acho que ela entrou realmente num surto total psicótico. Cara, eu achei essa série, assim, muito boa. É um respiro, assim, ver uma série produzida por pessoas negras, com protagonismo negro, com personagens totalmente fora do que se espera deles, com roteiros, assim, que lembram muito o estilo de Atlanta, né? Assim, roteiros muito cômicos, muito ácido e muito maneiro, assim. Eu achei muito legal essa coisa de misturar terror com suspense, com nonsense, com comédia. É uma experiência única e eu super recomendo que você encontre e assista Enxame, que tá em Prime Video, disponível para quem tem a assinatura. Se você ainda não faz parte do meu canal, eu te peço humildemente que você clique aqui no botão para se inscrever e ter acesso a outros conteúdos que toda semana eu trago para você. Eu foco principalmente em séries e em livros que tenham protagonismo feminino. E dessa vez eu trago esse protagonismo somente para você assistir e se divertir. Um beijo e eu te espero na semana que vem, por favorzinho.